Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio aqui do Comando Talks, o podcast da Comando News, e mais uma vez com uma convidada hoje muito especial, né? Eu conheço a Ali há pouco tempo, mas pô, já tem um carinho, uma amizade, assim, uma simpatia muito grande por ela, até porque a gente está no mesmo grupo, depois vai explicar, de network e tal, mas é uma pessoa que eu admiro muito, está aqui hoje, a Alessandra Pinheiro. Seja bem-vinda, Ali, tudo bem? Obrigada, Ângelo. Fica difícil da gente se apresentar com uma apresentação tão fofa dessa. Obrigada. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, poder falar um pouco não só sobre mim, mas o que eu faço e também, né, por que não falar de networking, né? Sim, claro, a gente veio falar sobre isso tudo, a gente se conhece pelo network, né, depois vai explicar isso, vamos deixar para as pessoas ficarem curiosas por quê, né, mas eu queria que você falasse primeiro quem é a Ali Pinheiro, contar um pouco da tua história, que nós estamos, para quem não sabe, nós estamos aqui em Curitiba, mas a Ali não é aqui do Paraná, não é aqui de Curitiba, eu queria que você contasse um pouco da tua história. Não, maravilha. Bom, gente, prazer. Sou a Alessandra, mas eu só escuto esse nome em duas cenas da minha vida. Uma, ou eu fiz alguma coisa errada para minha mãe, e a outra, ou eu fiz alguma coisa errada para minha esposa, né? Então, é Ali Pinheiro mesmo. Eu sou de Belém do Pará, então sou fiscal de açaí. Então, cuidado, gente, quando vocês forem falar açaí perto de mim, provavelmente eu vou dizer que não é sorvete de açaí. Sou de Belém do Pará, eu sou cientista da computação, eu fui para São Paulo, fiz faculdade, então eu sou ex-garota de programas, né? Desenvolvo sistemas. Começou bem o negócio. A piada vem pronta. Começou bem pronta já. Não é que a piada vem pronta, né? Ex-garota de programas. Ela vai contar que deixou o programa depois, Exato, deixa de fazer programa. Se não faz mais programa, não faz mais. Não faço mais programas, né? Então eu mudei para o tráfego pago. A minha avó já é falecida, se ela estivesse viva, ela ia ficar preocupada com o que ela estaria ouvindo nesse podcast agora. Mas mudei para Curitiba, já estou aqui em Curitiba há uns 10 anos, né? Sou casada. Sou casada com a minha pitanga. Hoje eu tenho uma agência de anúncios online, mas na verdade é uma assessoria de performance digital. E eu resolvi, nos últimos 4 anos, empreender por minha conta, né? Cansei de trabalhar com marketing, mas a minha migração é muito simples. Eu trabalhava para bancos, desenvolvo linguagens muito antigas, que a principal é COBOL. Fiquei cansada de trabalhar para o BTG, para o Bradesco, aí eu disse, cara, chega de trabalhar com desenvolvimento, quero voltar para o marketing, que foi quando eu comecei lá nos primórdios da internet, em 2006, quando a gente chamava de Google AdWords, não Google Ads. Cadê o Google AdWords, né? Cadê a galera do Google AdWords, Cadê esse pessoal aí todo, né? Pô, mas que legal isso. Mas por que você escolheu Curitiba? Tá aqui no sul, você falou que trabalhou em São Paulo, tudo, né? Teve essa experiência lá, estudou lá, tudo, mas como é que você veio aqui? Por que pra cá daí? O que aconteceu assim? Cara, acho que todo mundo que passa em São Paulo, morou em São Paulo, tem 2 sentimentos. Um é amor, outro é ódio. E eu estava muito cansada daquela correria de São Paulo, então eu trabalhava no centro, e aí era tudo muito corrido, todo mundo ansioso. São Paulo é uma cidade maravilhosa, eu tenho uma relação de amor e ódio com São Paulo. Mas eu cansei e aí eu comecei a procurar as principais cidades do Brasil onde a gente tinha uma qualidade de vida, né? Então eu buscava segurança, conforto e aí cheguei em Curitiba. Nunca tinha vindo para Curitiba, eu vim com o caminhão da minha mudança, né? Cheguei em Curitiba já no meu caminhão com a minha mudança inteira. E aí me apaixonei, tanto que meu plano era, vou morar 5 anos, igual eu morei em São Paulo 5 anos, moro 5 anos em Curitiba, depois vou para Santa Catarina, morar na praia, que é o meu sonho. Mas acabou, né? Que eu casei, minha esposa é daqui e tô ficando. Tá ficando. E pelo que eu conheço de você, assim, você tá até se adaptando muito bem, né? Acho que você tem observado isso tanto profissionalmente, né? Depois você vai contar o teu trabalho, tanto quanto pessoalmente. Você casou aqui e já até a parte esportiva da sua vida tem ganhado novos ares aí, né? Curitiba tem essa facilidade também, né? Acho que você tem feito isso, né? Tem se desafiado nesse sentido, né? Assim, sim. Também. Eu gosto muito de Curitiba. De todas as cidades que eu já conheci, Curitiba é a que mais me encanta, justamente pelo motivo que eu vim morar. A qualidade de vida, as pessoas, todo mundo fala que curitibano é sério, fechado. Eu acredito que eu também sou um pouco sério e fechada, para quem não me conhece, né? Me passa na rua. Esses dias eu tô aprendendo a socializar. Porque às vezes eu entro no elevador e tem muita gente, eu fico tipo, meu Deus, eu dou bom dia, dou boa tarde, o que eu faço? O que eu faço, né? Porque já são 6 anos no home office, eu desaprendi. Tanto que o BNI tem trazido isso, né? Essa sociabilidade de volta.
E aí agora eu voltei a ficar um pouco mais conversante. Legal, e para quem não sabe, né, o BNI é um grupo de network, né, um grupo mundial, né, de negócios, e a gente faz parte um dos grupos, que chama Imponente, e atualmente a Ali está na presidência deste grupo, né? Como é que queria que você contasse também, porque você fala do teu trabalho, mas contasse a tua experiência como presidente, essa tua missão que você teve desses 6 meses aí, que tá terminando agora, né? Queria que você contasse o que você pôde trazer para você, né, assim, na tua vida, assim, essa tua experiência. Cara, eu sou muito grata à nossa diretora que fez esse convite. Eu não esperava. Quando ela falou assim, mandou mensagem, eu preciso conversar com você, gente, eu já fiquei, nossa, mas o que será que aconteceu, né? E ela falou, eu queria te convidar para ser presidente, foi uma surpresa, mas em nenhum momento eu titubeei de, não aceito ou quero pensar, porque eu sabia que era um desafio e eu sou apaixonada pelo BNI, não só pela metodologia, que é o BNI, a presença em mais de 80 países e tudo mais, mas pelas pessoas que você conhece lá dentro. Hoje o BNI ele me dá um superpoder. Então, alguém precisa de alguma coisa ou está passando por um problema, eu sempre tenho alguém para indicar. E não é uma pessoa aleatória, um profissional aleatório, são amigos, são pessoas que eu considero, né? E a presidência, ela me transformou, ela me moldou um ser humano muito melhor. Eu achei que a presidência ela ia me trazer um olhar de empreendedorismo diferente, de fato trouxe, mas se eu fosse calcular o quanto eu cresci como pessoa e como eu cresci como profissional, como pessoa eu cresci muito mais. Porque eu aprendi a ter uma escuta ativa, eu aprendi a entender as dificuldades das pessoas e principalmente porque nós temos só empresários ali. Então, imagina você ter que dizer para aquela pessoa que é dona da empresa dela, que faz o que ela quer na empresa dela e dizer, olha, você não pode fazer isso, né? E foi isso que eu aprendi, que eu não preciso dizer, olha, você não pode fazer isso. Eu digo, olha, o que você acha da gente mudar? Exato. Deixa eu te dar uma ideia, vamos analisar junto. Sim. E aí eu percebi, nossa, como eu estou mudando como pessoa, e isso tem me ajudado até no meu relacionamento. Sim. Porque agora eu já não trato com a minha mulher. Com certeza, muda. Eu também tenho essa experiência pelo BNI, a Nina também está no outro grupo, né, que é o Elite também, e eu entrei no BNI por causa da experiência que ela teve lá dentro, então eu sei que eu percebi, muda relacionamento com as pessoas fora do BNI, acho que isso que é mais legal, que a gente não fica fechado no grupo, né, aquela coisa assim, é só no grupo. Não, a gente consegue para fora, até porque é importante as pessoas saberem que toda semana a gente recebe os convidados lá, e é muito importante que a gente tenha, né, que a gente consiga transmitir, né, aquela segurança, um lugar agradável para os convidados, né? Então a missão, acho que tua como presidente também é receber muito bem as pessoas que não fazem parte do grupo. Quem é do grupo, a gente conversa, troca ideia, mas é legal que sempre tem pessoas diferentes lá de outras atividades e que querem são curiosas para saber como é que funciona isso, né? Como é que é né? Que leva você a acordar às 6 da manhã para estar aqui, né? Exato, era o que eu ia falar. Né? E outra coisa que eu desenvolvi muito foi essa questão da energia, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo. Se tem um problema da corrida comigo, é acordar às 4 horas da manhã para sair para correr. Então, quando eu entrei no BNI, tinha essa dificuldade de acordar cedo. Então, eu acordo igual o Pato Donald. Eu reclamo de tudo. E aí, quando eu entrei no BNI, isso já tinha mudado. Mas ser presidente, gerir uma reunião de mais de 90 minutos e manter a energia das pessoas, manter as pessoas acordadas, manter as pessoas conectadas, foi um dos principais desafios. Então, imagina o convidado, ele está lá a primeira vez, ele não sabe como é que funciona direito, e aí ele vai ficar sentado ouvindo pessoas por 90 minutos. Sim. Então, eu tive que desenvolver essa habilidade de oratória, de colocar na minha voz, na minha postura, essa animação para a pessoa ficar ali, conectada e entender como funciona o BNI, prestar atenção nas palestras, porque hoje, você sabe, né? Depois que a gente criou essa ferramenta maravilhosa, ela chama toda a nossa atenção. Se ele está aqui, você tem vontade, deixa eu ver o que está acontecendo no Instagram, no meu WhatsApp. E essa dificuldade é o desafio. E hoje eu me sinto essa pessoa muito melhor, porque quando eu estou ali apresentando a reunião, eu olho e vejo que as pessoas estão ali conectadas comigo, eu fico feliz. Eu digo, nossa, essas pessoas vão sair daqui sabendo que é uma reunião de verdade do BNI e não somente participando de uma reunião aleatoriamente. Então, isso foi um desenvolvimento muito legal. Poucas vezes você precisou usar o diálogo, né? O diálogo, né?
porrete, né? O cacetete. Não, gente, eu mandei fazer um taco de beisebol escrito diálogo, né? Para poder conversar com as pessoas. Porque aquela coisa, justamente, acho que o principal, a dificuldade que você falou, e a gente nota isso, é a atenção por conta do celular. E assim, imagina você vai a pessoa que vai como convidada, tá numa reunião, vê todo mundo no celular lá, né? E pensa, pô, se os caras não estão prestando atenção, por que eu, convidado, vou prestar atenção, né? Exatamente. Então, a gente tem que ser exemplo. Acho que, claro que tem questões emergenciais, tem tudo isso, mas a gente tem que ter e até atenção com as pessoas que estão se apresentando lá, você falando, os palestrantes da semana, as pessoas que vão apresentar seus pitches, que a gente chama, né? Que é o, como sempre fala, que é o pitch do elevador, né? Que é o 25 segundos. Né? Então, eu acho que é a questão de você se aguentar ali e realmente... Outra, você comentou, a gente estava conversando aqui em off antes, que durante a pandemia você fez muita live, fez muito podcast com pessoas de fora, né? Sim. Então, o que aconteceu? Assim, acho que também muito isso, se você vai até um local, né? Hoje em dia, eu penso, se eu acordo 6 da manhã, venho até aqui, para não prestar atenção, pô, melhor eu estar em outro lugar, né? Mas acontece, né? A pessoa, ela se desliga muito fácil, né? Tanto que essa semana eu estava lendo uma matéria que a Netflix tem feito filmes para as pessoas que se desconectam muito rápido. Então, hoje, os filmes da Netflix, eles têm um tempo ideal, que é para dar tempo da pessoa olhar o celular sem perder o que está acontecendo, e de repente acontece alguma coisa, a pessoa volta. Olha só. Mas, entende? Então, imagina isso numa reunião. Sim. Eu também concordo com você, eu não acordo às 5 horas da manhã, né? Porque é o horário que eu acordo para estar no BNI hoje, por ser presidente, chego mais cedo. Mas eu também não acordo para ficar ali mexendo no meu celular ou me desconectar. Sim. Mas é muito mais fácil fazer isso e é inconsciente na maioria das vezes. Inconsciente, você não faz, é inconsciente, né? Exato. Mas é legal estar comentando até, porque vamos entrar agora no teu trabalho, porque eu acho que é legal que você falou da questão da conexão e tudo, né? E hoje a Pai Num, né? Que é sua empresa, né? Que queria que você explicasse o porquê do nome, que é, para quem parece óbvio, mas é legal explicar. Mas e também que vocês hoje estão muito focados no mercado imobiliário premium, assim, né? Luxo, né? Assim, e você falou da questão queria que você comentasse a questão da atenção, né? E como que faz para reter uma pessoa de um público exigente, assim, nas redes sociais, com a tecnologia, mas primeiro explique a tua empresa e tal. Perfeito. E nesse sentido, assim. Bom, gente, o nome Pine vem de Pinheiro, que além de meu sobrenome, mas eu fui pesquisar a fundo, porque eu tenho um amigo que ele é especialista em brand, uma vez ele me convidou para jantar, e o nome da empresa era Growth, que eu sou Growth Hack, que é uma metodologia lá do Vale do Silício e tal. E aí eu coloquei, poxa, eu sou Growth Hack, por que não colocar Growth, né? Growth, e aí ficou, e ele disse, olha, o nome da tua empresa é uma porcaria. As pessoas não contratam. Assim, né? Simplesmente assim, né? Simplesmente isso. É o problema do curitibano, não tem meio termo, falo na cara. Ele falou, esse nome não cola, coloca o teu nome, as pessoas sempre conheceram você, se conectam com você, então coloca Ale Pinheiro. Mas eu já tinha um sonho de ter pessoas trabalhando junto comigo, eu não queria que essas pessoas... Trabalhar para esse Pinheiro, você trabalha onde? Eu trabalho na Ale Pinheiro. Eu trabalho na Ale Pinheiro, o que é isso? Eu disse, não, vamos fazer uma pesquisa. E aí eu comecei a pesquisar, então o que me diferencia no mercado é ser Ale Pinheiro, o que é esse Pinheiro? E aí eu fui pesquisando e fui entendendo que antes de Cristo as pessoas recebiam um sobrenome porque elas moravam perto de um elemento natural. Então o pinheiro é derivado justamente porque alguém ali morava perto de pinheiros. Eu digo, tá, então o que significa essa árvore? E aí eu fui pesquisar e descobri que pinheiro significa força, porque é muito difícil um pinheiro quebrar no meio do caule, né, como uma mangueira, como outras árvores. É mais fácil, por exemplo, a gente está aqui no Paraná, onde a gente tem as araucárias, que é uma espécie de pinheiro. É muito difícil você ver uma araucária despencada. É mais fácil ela rachar inteira e ainda nascer uma araucária ali do que ela sair, ela quebrar. Então, na minha cabeça, força para gerar crescimento. Né? A minha empresa precisa ter força para olhar para o mercado e fazer com que as empresas que nos contratam cresçam. Então, e aí a adaptabilidade, porque aqui estamos no Brasil, um país tropical. Então, o pinheiro é verde. Se eu for para a Suíça, em baixas temperaturas, o pinheiro também vai ser verde. Então, poxa, adaptabilidade para olhar para as mudanças do marketing digital e conseguir se adequar e adequar os nossos clientes a isso. E aí o Pine veio porque a família Pinheiro, a única família que tem o brasão de família, Pinheiro, são os portugueses. E o meu sobrenome deriva de portugueses. Só que quando eles começaram a vir para cá, para as Américas, eles descobriram que existiam vários tipos de pinheiro. E aí ele disse, poxa, não dá pra gente ser igual a todo mundo. Sim. Então vamos nos chamar de Pine. Então, Pine de Pinheiro,
né? E aí eu gostei, que era menor, Pine de Pinheiro, de ter força e adaptabilidade, on de ligar, de acender o botão do crescimento das empresas. E aí você falou da gente focar em mercado imobiliário, né? Eu queria que você contasse como é que é isso, por que vocês chegaram a essa, né, essa conclusão. Claro, lógico, você faz trabalho com isso, mas entender por que isso aconteceu. Sim. A gente trabalha com diversos negócios, diversas empresas, diversos nichos, mas hoje a gente tem muito mais facilidade de ajudar o imobiliário a crescer, principalmente para o público A e A+, que é o mercado premium, que é o mercado de alto padrão mesmo, luxo. Então, hoje ano passado, de novembro a dezembro, a gente vendeu uma faixa de 20 milhões. Esse ano, só de janeiro, a gente já tinha vendido o total de 20 milhões através dos anúncios com os nossos clientes. E por que isso? Porque hoje a gente tem uma alta sensibilidade cultural com alto padrão. Então, quando você pensa, vou vender um imóvel de 3, 5, 6 milhões, você tem que pensar que o teu anúncio ele não pode ter ruído. Por quê? Porque essa pessoa que tem um investimento de 6 milhões, um cartão de crédito sem limites, ela também está sendo abordada por outras marcas e de diversas formas, né? Então, se você abrir agora o teu Instagram, quantos anúncios não vão pular para você? O TikTok, o YouTube, enfim, você vai ver uma. Então, esse público ele está cansado de ver anúncios que não conversam com a linha cultural dele. Ele frequenta restaurantes diferentes, ele frequenta farmácias, ele viaja através de outras marcas em outros formatos, né? Então, primeira classe, enfim. Então, essa cultura desse público, ela precisa estar dentro desse anúncio. E é uma coisa que a gente percebeu que o mercado não conseguia. Né? Então, se as pessoas contratavam agências de marketing para fazer anúncio, a agência fazia muito parecido, não me leve a mal, tá? Mas a gente precisa falar de cultura, né? Levava muito um anúncio com muitas cores vibrantes. E as cores vibrantes, elas lembram o quê? Remetem promoção. E esse público, ele é seleto, ele quer algo exclusivo. Por isso, quando a gente fala de exclusivo, sempre é o dourado, o preto, sempre cores mais sérias. Sim. E aí a galera errava, e aí a gente percebeu, poxa, tem um mercado muito legal que a gente trabalha aqui. E hoje, né, graças a Deus, a gente tem ido muito bem, principalmente com imobiliárias, e o mercado náutico também é um mercado que remete a esse público de alto padrão, que são pessoas que jogam golfe, são pessoas que praticam tênis, são pessoas que viajam muito para fora, são pessoas que têm uma rede social diferente e eles entram na rede social com outra mentalidade do que a gente. Sim. Então, foi toda essa pesquisa, toda essa busca cultural que a gente fez e hoje a gente tem essa facilidade. E até você comentou, conversando, né, fazendo reuniões, até porque você faz parte do time Comando News também, né? Então, é legal falar isso, que você conversou com a gente, até ontem, até foi sobre isso, que me chamou a atenção isso, né? Que, por exemplo, o consumidor, a gente, assim, né, classes assim, que não de grandes poderes aquisitivos, né, padrão normal, né, pessoas normais, né, a gente vai lá, às vezes consome, eu vou comprar uma caneca, eu vou lá numa loja tal, via promoção, vou comprar, já faz o Pix lá e paga, resolveu. O cara que compra, a pessoa que compra, né, nesse nível, assim, a decisão dele não é desta forma, né? Que ele toma essa decisão. E até você comentou da Rolex, citou o exemplo, que a loja da Rolex não vende, o cara não sai com o relógio do braço ali. Não está lá. Ele só quer ter mais experiência, né, na loja. Isso. E eu queria que você contasse que esse processo é diferente. Claro que são valores diferentes, né, de financeiros, mas a maneira, ele não vai ser impactado por... ele viu lá um imóvel, vou comprar esse imóvel agora aqui, porque eu vi, não é assim, né? Uma jornada diferente. Porque quem compra imóveis a esse valor, ele normalmente, a gente chama carinhosamente de corretores cativos. Ele já tem um corretor de confiança. Sim, exatamente. Ele já confia naquela imobiliária. Então, imagina a imobiliária do meu cliente tentando chamar a atenção daquele investidor, daquela pessoa que quer comprar para morar, que ela vai ter que sair do corretor dela, da imobiliária dela, e dar uma chance para o meu cliente. Então, é uma jornada um pouco mais distante. E aí a gente entra com a quantidade não só de anúncios, mas as cores, as configurações desse anúncio, o texto publicitário, né, o chamativo, o persuasivo é diferente. Quanto menos ruído, melhor.
E aí é claro que a gente entra exatamente na jornada. Quantos anúncios ele vai ver enquanto ele não conhece a minha imobiliária? Quantos anúncios ele tem que ver depois que ele conhece a minha imobiliária? Quantos remarketings eu preciso fazer para que ele diz, poxa, eu já vi essa imobiliária algumas vezes, já comecei a seguir, fui no site, visitei, li, já sei. E aí eu converto. Né? Então, é um público que também não gosta de ter o tempo ser esse enxoval de anúncios, de publicidade, também não é esse tipo de público, mas ele entende a comunicação que está ali. Então, por isso que eu levanto tanto a bandeira do estudo da persona, que é o cliente ideal, porque essa persona ela tem uma cultura. Dependendo da idade, dependendo do sexo, dependendo do bairro onde ela mora, a cultura dela é completamente diferente. E isso não muda quando ela está online. Muito pelo contrário. O online, ele acaba amplificando essa cultura que ela tem. Então, hoje, nós somos corredores. Você vai ver um anúncio de uma loja que não é uma loja que você costuma comprar tênis. Sim. Você não vai clicar e comprar. Sim, não vai. É que eu tava conversando até, né? É muito... uma loja que queira me convencer fora, posso até citar o nome aqui, que é a Procorrer, que é uma loja que é muito... Uma outra loja que queira que eu não compre na Procorrer vai ter que caminhar muita coisa para eu chegar até eles, assim, né? Exato. Não é só o fato, não é só o valor, né, do produto. Exato. Né? E nesse público de alto padrão tem uma coisa que você falou da Procorrer, eu comprava sempre tênis na Netshoes e na Centauro. Uhum. E aí, quando eu entrei numa assessoria de corrida, que foi a minha primeira assessoria, eles, olha, a gente tem parceria com a Procorrer, vai lá, é a melhor loja, tem tênis. Eu fiquei tipo, nossa, mas por que eu vou comprar no físico se no online, é sim. mais barato, né? Sim, exatamente. E aí eu fui na Procorrer, e aí vem a experiência, que é o que o público de alto padrão gosta. Uhum. Você vai na Procorrer, você tem um especialista em pisada. Sim. Ele vai dizer, olha, caminha aqui na esteira pra gente ver se a tua pisada, se você é pronada. E aí você pisa, olha, você é pronada. Eu vou pegar tênis pra sua pisada. Uhum. Aí você diz, poxa, peraí. Não é a Netshoes que eu vou lá e vejo a cor do tênis. E aí tá isso aí, tamanho. Né? Isso aí, né? Não tem outra alternativa, né? Só que até você chegar lá, você percebe que eu recebi uma indicação. Sim. É o que acontece com o público de alto padrão. Vem muito a indicação. E o brasileiro hoje, ele gosta... Por isso que a gente tem essa quantidade de influenciadores no Brasil. Porque nós gostamos da indicação. Nós queremos ter confiança em quem está encaminhando a gente. Então, por isso que o público de alto padrão é cada vez mais um público... Ele não é esse público aberto. Ele precisa ser convencido, ele precisa de uma indicação. Né? E aí volta a história da cultura do Brasil, da gente confiar em quem indica. E como é que funciona? Você falou até de influenciadores, né? Como é que funciona no caso do alto padrão, assim, esse o tráfego pago junto com essas ações, de repente, que o cara vai ser influenciado por alguém. Como é que essa jornada... Você imagina, por exemplo, vamos dizer, o cara vai comprar um apartamento, ele... De repente, que aparece que ele vai a algum lugar que ele vai, um destino. Como é que funciona isso? Como é que o tráfego pago? O cara frequenta sempre o Clube Curitibano, ou frequenta o Graciosa. Como que vocês trabalham nesse sentido, assim, de estar ali? É uma coisa bem legal, porque, assim, não é só os lugares que ele frequenta no lazer, mas o alto padrão, ele tem uma visão do meio social dele. Então, eu tenho um mentor que ele dizia, cara, quando eu comecei a ter mais dinheiro, eu comprei um apartamento e eu adorava o meu apartamento. Até o dia que eu fui na casa de um amigo meu. E eu olhei para a casa dele, cara, é muito legal morar em casa. Aí eu comprei uma casa. E aí eu fui na casa de um outro amigo meu que morava num condomínio de chácaras de casa. Eu disse, nossa, isso aqui é muito legal. Então, o alto padrão é o que ele vê, o que ele escuta e o que ele fala, que é o mapa de empatia que a gente chama no marketing digital, que é uma ferramenta para a gente desenvolver a persona. Então, o que eu preciso entender desse alto padrão é o que ele vê. Que influenciador ele está vendo? Que marcas estão conversando com ele? Hoje não é só o influenciador, mas são os portais que influenciam. Quais são os jornais que ele escuta? Quais são os podcasts que ele está ouvindo? Sim. Se ele é um investidor, ele tem um comportamento totalmente diferente quando ele vai comprar para investir versus o comportamento que ele tem na hora de comprar para morar. Então, muda, inclusive, se eu vou comprar um apartamento que ele tem X estacionamento, lá no Beni a gente tem o Ricardo, né, que é da Garage Plan, que ele faz todo estudo de menos manobras para estacionar o carro e tudo mais. Então, tudo isso é analisado quando eu vou morar.
peraí, deixa eu ver quantas manobras eu vou dar para quando eu chegar com um carro, entende? Então, é a quantidade de vagas que você tem, o que você pode guardar nessa vaga, qual o tamanho, quão amplo é o apartamento, então, tudo isso é analisado. Então, só uma influencer chegando no apartamento mostrando, olha, esse apartamento é maravilhoso, não vai convencer ele. Mas ele precisa ter uma ideia, e é um público que lê bastante, pesquisa bastante, e ele está muito antenado na arquitetura, ele está muito antenado na engenharia, ele está muito antenado nos custos do metro quadrado de cada bairro, de cada cidade. Então, ele sempre vai avaliar esses pontos. Quando a pessoa compra um padrão ou, né, um apartamento comum, ela está preocupada em quantas parcelas ela vai pagar. O alto padrão está preocupado com isso? Não, ele está preocupado com o conforto que ele vai ter ali. Sim. Ele precisa visualizar quanto a família dele vai estar segura, confortável naquele imóvel. E aí muda um pouquinho, porque quando a gente olha para um apartamento mais comum, a gente está preocupado, cara, quanta facilidade eu tenho para dar entrada, quanto tempo eu vou pagar. A gente quase nem se preocupa tanto com o bairro. Sim, é porque é importante você Cabe conseguir no se meu livrar bolso? daquilo logo, né? Entendeu? Exato. Exatamente. E a gente tem muito essa coisa. Quando eu era criança, eu via muito da minha mãe, quem casa, quer casa. E tem muita gente que ainda pensa muito nisso. Eu vou casar, eu tenho que comprar meu apartamento e tal, não sei o quê. Realmente, é outra situação, né, assim, né, que a gente vê, né? E agora, cada vez mais, assim, a gente vê, você tá falando de alto padrão, a gente vê cada vez mais condomínios onde lugares que tem tudo, né, praticamente, né? Ele não precisa nem sair, às vezes, do condomínio. Já tem um mercadinho, tem escola. Tem um imóvel aqui em Curitiba que ele vai ficar bem próximo a uma escola de alto padrão aqui. E o ônibus da escola vai buscar as crianças dentro desse condomínio. É um condomínio de terrenos, né, de lotes, a pessoa vai construir a casa dela, mas o ônibus do colégio vai lá dentro pegar todas as crianças que moram ali e que precisam ir para a escola. Então, o pai não vai precisar nem sair. Então, é isso que o alto padrão olha, a comodidade dele. Então, para você entender que ele preza conforto, comodidade e segurança, quais são as marcas que ele confia, quais são as marcas que ele compra. Então, você precisa entender quais são os restaurantes, por exemplo, que ele frequenta. Ele frequenta, sim. E aí, quando você olha para o restaurante, vamos ver qual é a experiência que esse restaurante preza. Poxa, esse restaurante é um restaurante molecular, por exemplo. Então, poxa, o cliente desse restaurante, ele preza por uma experiência diferenciada, ou seja, exclusividade. Qual carro que ele anda? É uma BMW? É uma Mercedes? É um Volvo? Porque isso também fala muito sobre esse proprietário. Se é um Volvo, ele preza o quê? Confiança, segurança, que é o que todo mundo sabe que o Volvo é um dos carros mais seguros que a gente tem, conceituado o mais seguro, inclusive, que foram os criadores até do cinto de segurança. E aí, então, você olha, poxa, essa pessoa, ela é conservadora e ela gosta de segurança. Ela não está preocupada com status. Quem está preocupado com status, olha para um carro esportivo, sim, marca, não é uma regra, mas a gente vê nesses detalhes como você desenvolve a persona. Então, o anúncio, ele tem que comunicar isso. Se eu gosto de um Volvo, se você for reparar as revistas, né, o material de imobiliária, tem apartamentos que eles colocam uma Mercedes, tem apartamentos que eles colocam uma BMW, tem apartamentos que eles colocam um Mini Cooper, tem apartamentos que eles colocam uma Porsche. Parece que não, eles só colocaram porque é um carro. Não, assim. Eles fizeram todo um estudo de como as pessoas vão se conectar com aquele imóvel através da imagem. E aí não adianta você fazer um anúncio sem pensar em tudo isso, e não adianta você também segmentar um público. Muitas vezes as pessoas colocam fortuna de, poxa, mas o meu lead não chega, é um lead curioso. Por quê? Porque você não está comunicando a qualidade desse imóvel dentro desse anúncio. Esse talvez seja o que você falou, um grande desafio, e cada vez mais está ficando... o tempo está mostrando, né, que quem não procurar uma pessoa especialista em fazer tráfego pago, não é assim, simplesmente vou lá, eu mesmo, ou alguém que não tem experiência, vou fazer. Porque você precisa conhecer isso a fundo e tem que ter uma resposta muito... até você conversou com a gente outro dia, que às vezes no meio do processo você entendeu que aquele anúncio não está trazendo da maneira que se imaginava. Então você tem que ter uma capacidade de entendimento daquilo e mudar aquela rota, né? No meio do... Então, às vezes a pessoa pensa, eu coloquei lá e larga, né? Exato. Não é isso, né? Não é por aí, né? Exato. É muito triste, inclusive, entendeu? isso. Não é? Exato. A sensação de que você faz e larga, assim, Exato. E é muito triste isso de, eu faço anúncio, deixo lá. Por exemplo, o que performou muito bem no mês passado pode não performar bem nesse. Sim. E aí você precisa entender o que fez aquele anúncio performar.
Na empresa, a gente instala algumas ferramentas, inclusive para analisar o comportamento das pessoas dentro do site. Até onde elas rolam a tela. Que momento que vai, né? Quais são os botões que elas clicam, quais são os textos que elas leem. Uhum. E a gente desenvolve tudo isso, todos os anúncios, pensando Sim. nesse comportamento. E às vezes a gente olha, faz uma pesquisa de mercado, vai olhar os concorrentes, tem anúncio que está 200 dias ativos. Cara, 200 dias ativos. Ai, não, mas esse anúncio é muito bom, ele está convertendo muito bem. Às vezes não. Não, às vezes está lá Às vezes você está pagando mais caro porque o teu anúncio É. não está comunicando, ou você está achando que está arrasando e o que está chegando é um volume de leads absurdo que só quer saber, Sim, tá, mas quanto custa? sim. Então E é importante também, né, olhar toda a questão. Acho que você é uma pessoa muito, assim, estudiosa, né? Como é importante a gente entender não só o próprio mercado em si ali do luxo, né? Mas a questão de economia mundial, questão de analisar se nesse momento essa pessoa vai querer investir, porque a gente, todo esse calor que está tendo agora, essa situação que a gente vive de guerra, de insegurança, né? Será que nesse momento o cara vai daqui uma semana talvez isso mude e pode ser que a pessoa queira investir, mas no momento ele não se sente seguro agora, então tem tudo isso também que envolve, né? A questão econômica, a questão política, vamos supor que esteja a parte de eleição, o cara fica, né, também muda esse... Fica. E a eleição outro desafio, porque daí as pessoas estão de saco cheio E ficam cautelosas, né, em relação às compras, principalmente compras de alto valor. E as pessoas ficam até assim, não querendo saber, muitas pessoas não querem saber de rede social ou saber daquele momento de estarem ali, porque nem todo mundo quer discutir aquilo, né? Sim, exatamente. E quando a gente olha 2026, o que a gente sabe? Que é um ano com mais feriados do que o ano passado. Né? Tem um impacto absurdo. É um ano com mais feriados, por exemplo. Ano passado o carnaval já foi perto de março, né? Já foi em março, se eu não me engano. Esse ano foi em fevereiro e foi muito mais longo, né? Se a gente for analisar ali. Cara, isso teve um impacto absurdo na quantidade de leads que foram gerados. E aí vem onde você estava fazendo anúncios. Se é feriado, a pessoa não está 100% na cidade onde você... Exatamente. Provavelmente ela está numa cidade próxima, ou ela viajou, né? E aí você precisa mudar toda a campanha para você continuar alcançando ela. Se ela viajou para onde? Ela foi para a praia, passar o feriado, ou ela foi para o exterior? Para o exterior, exatamente. E ela está viajando em que linha aérea? Ela está viajando em classe executiva, ou ela está indo de primeira classe? Então, tudo isso muda quando você coloca um anúncio. E aí a gente vai entrar agora na Copa do Mundo. E aí, as pessoas vão estar aqui ou elas vão viajar para ver a Copa do Mundo? E o interessante disso, né, assim, por exemplo, que como você falou, a jornada da compra não é que nem você comprar, falando aqui da caneca, você comprar ali, comprou, resolveu. A jornada é muito rápida. A tua decisão para comprar uma caneca é imediata, ou um item, ou um alimento, você está no iFood, é imediato. Você vai lá, tem que comprar, tem que comer, acabou. Porque não é um prejuízo, né? Não é um prejuízo, mas e você imagina que a jornada de compra continua mesmo quando a pessoa está viajando ou se divertindo. Porque ou que ela vá se movimentar para uma Copa do Mundo, vai continuar. Esse processo da pessoa que vai comprar um imóvel continua rolando. Sim. Naquele tempo que o cara ele tá em outro lugar, ou que ele tá com a família em outro ambiente. Vai muito além, né? A gente está falando bastante de imobiliário, mas eu vou dar um exemplo fora do imobiliário, que é o náutico. Imagina, a gente passou agora o final do ano, né? Tudo bem, já estamos chegando em abril, mas imagina que você vai para a praia. Foi ontem, né? Final do ano, inclusive, né? Dezembro, dia 31 de dezembro, você está lá com teus amigos, com a tua família, tomando uma cervejinha, sei lá, um uísque. E aí o teu amigo olha, cara, eu loquei um barco. Vamos passar a virada no barco? A pessoa diz, poxa, um barco. Aí ele chega no barco e descobre que para ter um barco daquele, ele precisa ter uma RAIS. No mínimo, uma RAIS amador ou um MES. E ele disse, nossa, eu preciso de uma habilitação para ter um barco. Eu gostei de ter um barco, vou comprar um barco. E começa a procurar, nas férias mesmo, um barco, um jet ski. Aí imagina que ele olha o amigo dele, eu tenho um jet ski, saio com os meus filhos. Sim. Poxa, que legal, eu quero um jet ski também. Aí ele descobre que precisa de habilitação de jet. Sim. Só que essa pessoa não está perto de onde ela mora. Sei lá, a gente está aqui em Curitiba, imagina que ele está lá em Natal. Lá em Fernando de Noronha, ele descobre tudo isso. Então, quando ele volta para cá, para Curitiba, ele precisa de quê? Uma escola náutica. É a primeira coisa que ele vai procurar, teoricamente. Depois ele vai procurar o quê? Uma loja de iate, uma loja de barco. E ele vai começar a entender. Mas se eu não tiver... Eu vou atendo uma escola náutica. Se eu não tiver o meu anúncio conversando com esse cara lá em Fernando de Noronha, nas férias dele... Não vai adiantar nada. Né? Ele vai chegar aqui, ele vai fechar com qualquer outra escola que não é meu cliente. Sim.
Então, eu preciso mapear toda essa jornada para colocar. E essa é a profundidade que o marketing tem, que a maioria das agências não analisam. Elas colocam cada vez mais volume de dinheiro e cada vez Sim. menos dado e informação para atrair esse público. É interessante que a gente, essa busca, né, o tráfego nesse tipo de mercado, assim, premium, né, que a gente está conversando, que a gente, que é mortal aqui, né, a gente não imagina que exista, mas é exatamente essa conversa que ele vai ter com o amigo dele, entendeu? Uhum. Que ele vai ver, puxa, que legal, você está fazendo? Ah, eu também vou. Que nem, sabe, para nós está distante, mas para ele é super comum ele fazer isso, Sim. entendeu? E essa tipo de análise e de repente querer se interessar sobre isso e saber que ele vai ter que ter uma habilitação, que ele vai ter que fazer um curso, que ele vai ter que como é que ele vai alcançar esse objetivo, né? Que ele tem que fazer uma prova na Marinha. Na Marinha, exatamente. E essa conversa realmente existe. Se for, o cara vai estar lá, ele vai estar conversando sobre isso. E são diversos né? assuntos que, como você falou para nós, mortais, não faz parte, né? Hoje o que está muito badalado no mercado, que eu já gosto há milhões de anos, mas acabou virando uma modinha muito legal, que é a galera falando de relógio. Eu sou fascinada pelo mundo da relojoaria, principalmente a relojoaria de luxo. E até dei esse exemplo na nossa conversa, as pessoas acham que Rolex é o topo do luxo. O Rolex não é o topo do luxo, mas gente. é só um exemplo de que como que já funciona, né? E tem muito mais que isso, né? Agora imagina uma pessoa que vai comprar um reloginho simples de 1,5 milhão. Essa pessoa, ela frequenta ambientes que provavelmente, se ela for abordada com o anúncio de um imóvel em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, uma cobertura de 42 milhões, está conversando bem com ela, porque se ela vai comprar um reloginho de 1,5 milhão, ela pode comprar uma cobertura em Balneário Camboriú de 42 milhões. Sim, claro. E aí como é que você vai conversar com essa pessoa que está recebendo o anúncio do relógio de 1,5 milhão e da cobertura? Sim. Não é diferente, eles têm que trabalhar juntos. E é legal também, assim, acho fantástico isso que vocês fazem, porque requer muito, que a gente, como você falou, a gente que é mortal aí, né? Requer muito estudo de uma coisa que a gente, para nós não é acessível hoje, um dia pode ser que seja, mas assim, a gente tem que estudar muito esse público, que é muito mais difícil, dá muito mais desafiador, né? Você tem que conhecer muito mais, assim, porque como você falou, ele é exigente, ele é estudioso, ele conhece, ele não vai comprar qualquer coisa, ele vai saber muito sobre aquilo. Sim. Então, o desafio principal hoje, eu acho que quando eu conversei com várias pessoas que trabalham com isso, que é a questão que hoje você não tem mais. Antes você podia empurrar, antigamente, a gente comprava qualquer coisa e ia empurrar no mercado mesmo, coisa assim. A gente não verificava a origem, não verificava se o que tem esse produto, o que não tem. Hoje em dia, o público ele é cada vez mais exigente, assim, ele sabe, né? Ele precisa ter essas referências, que aí a gente volta para os influenciadores. Quem é minha referência hoje quando eu vou comprar um relógio? Quem é minha referência hoje quando eu vou comprar um carro? Por exemplo, esses dias eu estava ouvindo uma matéria que tem uma cidade no Nordeste que se chama Preá. E ela se tornou uma cidade de luxo, só que, ao mesmo tempo, no Nordeste, porque as pessoas hoje elas gostam de praticar kitesurf. E a maior parte dos milionários... É no Ceará, né? É no Ceará. As pessoas estão indo para Preá. Por quê? Porque lá elas praticam kitesurf, mas é um lugar de praias privativas. Sim, já conheço lá. Cara, Você e aí você olha, puxa, mas você vê, tem um cara que eu gosto muito, que é o Tecar, ele tem uma loja de carros ali no Tatuapé, na Zona Leste, ele virou blogueirão, famosão, mas ele é um cara que ele fala assim, gente, eu sou o pobre emergente. Eu sou o rico que acabou de ficar rico, entendeu? Sim. E aí ele fala, cara, é muito louco quando a gente olha, porque a pessoa que ela acabou de ficar rica, o que é que ela quer comprar? Aí eu me coloco nesse lugar, tá, gente? Eu sonho com uma Porsche 911. A pessoa acabou de ficar rica, ela quer uma Porsche 911, ela quer uma Porsche conversível. Eu tô rica, ela quer mostrar. O rico, ele quer se esconder. Né? Quantas ilhas privativas existem que a gente nem faz ideia. Faz ideia, exatamente. A pessoa ela quer andar de helicóptero, ela não quer ter contato com ninguém. Exatamente. Ela vai em restaurantes onde eles são ultra exclusivos porque ela não quer mostrar o que ela tem, ela não quer mostrar. Tem gente que quer se esconder, cara, eu sou rico, mas eu não quero que ninguém saiba. E aí a gente volta para o marketing. Como é que eu vou alcançar uma pessoa que não gosta de barulho, que não quer mostrar o que tem, que ela vive uma vida reservada? Então, por isso que a gente fala lá na empresa, o luxo é sem ruído. Uma cor errada no anúncio é um ruído. E aí a pessoa, tipo, poxa, não sei, essa empresa não me passou confiança. Por
cada cor, às vezes, do anúncio. O jeito que o imóvel está colocado na imagem, ou o jeito que o vídeo, ou quem está conversando no vídeo, e perde totalmente a confiabilidade dessa pessoa. Então, o luxo, ele é sem ruído, ele é reservado, e é por isso que hoje a gente tem visto que o Ceará virou, né, o point, porque lá tem se construído hotéis cada vez mais luxuosos. Inclusive, a família do Neymar, né, comprou Sim, uma boa parte de terra lá. É interessante. Eu fui para lá, eu fui em 2011, eu era repórter do jornal e eu trabalhava com a área de turismo. Então, eles estavam começando a desenvolver, já tinha o kitesurf lá, mas era, cara, assim, a gente não faz ideia, aquela coisa. Você está no estado Nordeste, que é a região mais pobre do país, assim, mas, cara, você vai, porque você falou, tem lugar, tem pousadas lá, assim, tem locais, assim, que parece que não é ali, sabe? Nem parece que você está no tá Nordeste. Para mim, que sou do exato, Norte, eu digo, exato. gente... Parece que você não tá ali. E é um pedacinho, assim, porque o litoral cearense, não, litoral ali, que é divisa ali com Piauí, sabe? O litoral é a parte pequena do litoral ali, do Piauí, ele que é pequena e tal, e é, tipo, umas praias menores, assim. Então, você não tem noção de que como é aquilo, porque o luxo tem de tudo, assim, que você possa imaginar. As casas são na praia mesmo, não é num, tipo, depois na rua. As pousadas ficam na praia, na areia. Sim, Tipo, a pessoa sai na areia. A piscina do na quarto, piscina, né, da pousada já é de direto. frente para a praia. Não tem, agora não sei, né, porque isso foi 2011, então a tecnologia, o celular tinha lugar que não funcionava. Não pegava celular lá. Então, outro desafio também, porque talvez o cara não vá olhar um anúncio ali. Ele vai só depois que ele sair daquele local, ou vai para alguma outra cidade mais próxima, que ele vai ver alguma coisa. Que ali em si não funcionava. Tipo, agora não sei, né? Mas, por exemplo, aqui, você pega na Ilha do Mel, aqui na Ilha do Mel tem lugar que não funciona, né? Não funciona. Então, talvez o cara que queira alguma, ele vai olhar depois, né? Aquele anúncio. Então tem que pensar em todas essas estratégias, né? E quantas horas essa pessoa que vai praticar kitesurf, ela fica no mar? Ela fica no mar, exatamente. Ela só vai ver o celular, alguma coisa, quando ela voltar. Mas, sinceramente, ele tá lá para se desconectar. Se conectar, exatamente. Raramente ele vai postar que está lá, porque ele não quer nem que saibam que ele está lá. Mas ao mesmo tempo, para chegar nele alguma coisa, você tem que também trabalhar isso, porque, né, eu penso, quem tá fazendo o tráfego, quem tá fazendo a campanha dele ali, para chegar nele, tem que pensar, esse cara, que momento que ele vai olhar alguma coisa que se refira a esse, né, é isso aqui. Normalmente, se ele não tem um jatinho, a gente pega pelo aeroporto. Pois é o caminho. Mas a gente tá chegando ao fim aqui, olha, que legal, cara, vamos vir mais vezes aí, né, falar só chamar sobre... que chegarei. E assim, pra gente terminar, assim, queria que você falasse, assim, desse atual momento, assim, que a gente vive, o que você indica para uma pessoa que queira investir no tráfego pago, independente daí se é só no qual é o caminho para a pessoa, claro, contratar vocês, lógico, mas qual é o princípio básico, assim, para quem quer, eu tenho meu negócio, eu quero investir em tráfego pago, o que é aconselhável fazer, procurar uma empresa especializada, mas assim também saber o que ela quer primeiro, como é que faz isso para a pessoa começar? Hoje tráfego pago já fala, é pago, vocês vão gastar. E eu sei que a gente fala muito, quem paga mais aparece mais. Hoje o jogo virou. Hoje a gente tem a mudança das plataformas, tanto rede social, quanto os buscadores, quanto hoje a gente tem um impacto muito grande dos portais de IA, como o ChatGPT, como o Cloud, o Manus. Inclusive o Manus foi adquirido agora pela Meta, né, que é a empresa do Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, hoje, quando você pensa em investir em tráfego, você precisa ter certeza que a agência que você vai contratar, a empresa que você vai contratar, ela vai entender de dados. Porque a gente tem uma frase na empresa que é: em Deus confiamos, em todo o resto nos traga os dados. Sim. Então, se você não tem dado, você tem apenas um achismo. Eu acho que esse anúncio vai performar, eu acho que esse investimento dá certo. Então, hoje, quando os clientes chegam para a gente, eu quero fechar com você, a minha empresa, assim, a gente faz já uma prévia de pesquisa de mercado e leva para ele, olha, olhando para o teu negócio, para o público que você quer alcançar, esse é o volume que você vai investir.
Aí, normalmente, tem gente que diz, nossa, Ale, mas eu invisto bem menos que isso. Ou tem gente que fala, nossa, Ale, eu já investo isso e eu não estou vendo. Mas é porque, provavelmente, a estratégia não está conversando com o público. E, gente, não se iludam. Nós somos, normalmente, muitas vezes, a persona do nosso próprio negócio. De alguma forma, nós somos. Então, se eu vendo um imóvel de alto padrão, eu também sou um pouco essa persona do alto padrão. Porque eu não vendo o que eu não gosto, o que eu não acredito, Sim, exatamente, né? Sim. Então, a gente está aqui no podcast. Você me vendeu o podcast, vamos lá, ele vai ser legal. Poxa, porque você também é persona, é o Sim. tipo de conteúdo Sim, que você gosta de ouvir. Exatamente. Então, você já sabe para que público você vai vender. Sim. Agora, a agência precisa entender isso. O profissional precisa entender isso. E hoje, o que a gente tem? Agências que vendem tudo. Ah, eu vou te dar o tráfego pago, eu vou te dar o social media, eu vou fazer o site, eu vou fazer isso. Mas será que ele está entendendo como é que o teu público, o teu cliente ideal se comporta? E aí é que você vai ter que ser malicioso. Tá, cara, eu quero te contratar, mas me diga, diante de tudo isso que eu contei da minha empresa, o que você pode me dizer sobre o meu público? Se a pessoa gaguejar, pule fora. Sim, exatamente. Na verdade, o que você está dizendo assim é importante, né? Porque a gente tem que, primeiro, a próprio empresário tem que saber com quem que ele conversa, né? Com quem que ele tem que, essa informação ele tem que também colocar a par, né? Dizer assim, olha, eu converso, por exemplo, com quem que o Comando Talks aqui conversa? Com pessoas da comunicação, conversa com empresários da área Que buscam esse conhecimento, entendeu? Então, eu tenho que também saber, e muitas vezes eu mesmo me perdi, né, em entender, assim, dizer assim, eu converso com quem? Tipo, eu não sabia também como é que eu vou investir no tráfego pago se eu não sei, entendeu? Com quem eu converso? Vai investir aonde? Vou colocar um dinheiro no quê? Para falar com quem? Entendeu? Então, eu acho que esse é também um exercício que as pessoas têm que fazer primeiro, antes de contratar. Mas, espera, com quem que eu converso, né? Eu tenho que ter, mas, claro, a tua ajuda é fundamental, mas parte das pessoas também, que as pessoas querem milagres porque não sabem nem com o que elas conversam, né? Exato. E é uma dificuldade que a gente também vê muitas vezes no empresário, quando a gente fala, tá, quem é teu público? Ah, não, mas eu vendo para todo mundo. Não, Você não tem, vende para todo mundo. Ah, porque todo mundo chega na empresa, quando sabe que nós somos especialistas em alto padrão, todo mundo chega querendo o alto padrão. Sim. Digo, cara, mas o teu produto não não é do alto padrão. Sim, tem essa questão. Qual é a experiência que o teu produto está oferecendo para que o alto padrão compre de você? Porque não é só sobre o dinheiro do alto padrão, é sobre o quanto o teu produto conversa com o público. E tem até legal, putz, é longe se pudesse, né? Mas assim, essa questão do alto padrão que você falou, né? Eu me lembro que teve uma época que estavam, até a gente fez a gente fez várias assessorias de imprensa, todo mundo queria fazer evento premium. Sabe? As empresários. Ah, porque eu vou fazer uma feira premium. Ah, porque eu vou fazer eu tô lançando um produto premium. Mas quem disse que o teu produto... da onde você tirou que... Entendeu? Não é... Sabe? Porque, claro, o que você falou. Você quer vender para quem tem dinheiro. Só que, será que o teu produto realmente atinge esse público? Chega essa pessoa? Então. Porque era feira para gestante e mães... premium, mas eu chegava lá, aí no evento não tinha nada de premium, assim, nada diferente daquilo que aquele público esperava, entendeu? Então, eu estou dando um exemplo assim de que, ou então uma corrida de rua, que quer vender um ticket tal, valor tal para um público mais exigente. O que você oferece na tua corrida? O que você está trazendo? Ah, a gente tem só água no percurso e banana. Tipo, você não vai atrair esse público. O cara vai querer uma sacola tal, vai querer uma meia tal, com a meia. Que venha uma camiseta muito bacana que você possa vestir correr onde você quiser, correr na chuva, correr na hipermeável. Você não vai, então tem que conversar, né? Tipo, e ainda tem uma coisa, né? No mercado do esporte, por exemplo, a gente teve agora em Curitiba o Ironman, né? O 70.3, né? Sim. E você percebeu o kit, todo corredor, influenciador corredor, mostrou um kit com orgulho. Sim. Ou seja, se você vai fazer um Ironman, a pessoa vai gastar uma grana para se inscrever. Você vai dar aquela mochilinha. Que é uma cordinha aqui só, com a meinha. Exatamente, a cordinha, a camiseta, só não dá. Pode ter certeza que o próximo evento, ninguém vem e pós-evento todo mundo vai falar mal. E não é o evento em si, é a entrega, né, da experiência. O cara foi lá pegar o kit, daí tinha um monte de coisa lá, tirar foto e tal. Então, tudo isso que...
a organização, como foi a pista da Como foi a corrida, pista da corrida, como era que estava a organização, a saída, né, a largada, como é que foi. Esses dias mostraram até um vídeo da galera que se assustou, né, não lembro onde foi a corrida, mas que teve fogos, os fogos começaram a cair. Meu, foi caótico, imagina. Você Sim. jura? Eu já fiquei, tipo, tá em um lugar que eu não vou correr, Não gente. conheço, Se sim. tiver fogos, já não quero. Não dá, sim. Mas bacana, legal, mas olha, vamos conversar mais, mas obrigado, olha. E como é que faz para acharem você nas redes sociais? Como é que faz para achar a sua empresa também, tudo? Como é que faz? Perfeito. Gente, o meu Instagram é AleRS. Eu tenho amigos que falam que é risos, né? Isso mostra a nossa idade, né? Todo mundo escrevia risos antes. Agora, não sei nem como é que os jovens dão gargalhada no WhatsApp, gente. Então, é AleRS Pinheiro, meu Instagram. Também estou no LinkedIn como Alessandra Pinheiro. E o da Agência Pagnon é Agência Pagnon no Instagram, @Agência Pagnon. Beleza. Eu que agradeço o convite, né? Foi uma honra estar aqui conversar com você. Legal, uma honra recebê-lo aqui. Também, eu também mando um nosso abraço para sua querida esposa, Pitanga, né? A Pitanguinha. Pitanguinha, não dá Pitanga, agora é curiosidade. Não. É apelido que é coisa pra nós aí? É apelido, Pitanga. Tanto que todo mundo que conhece ela diz, tá, mas teu nome é Pitanga mesmo? Porque às vezes né? Hortência, Pitanga, sei lá. É Viviane. Viviane. E por que é Pitanga? O apelido? Porque, cara, a minha pitanguinha, ela é meio polaquinha, né? Ah, e aí, quando ela ficou aí. envergonhada, quando eu fui beijar ela pela primeira vez, eu olhei, ela tava muito vermelha e digo, nossa, você tá igual uma pitanga. E aí ficou. Foi você que deu o apelido, então? Sim. Achei que era Pitanga, já era de antes. Não, fui eu. 100% ela é uma simpatia, já esteve lá no BNI, lá, né? Então, assim, é isso. Mais abraço para toda a tua equipe também, né? Pode deixar. Da empresa e tal. E é isso aí, voltaremos com mais episódio. A Ali volta com certeza aí. E vocês acompanhem nossos episódios e sigam o nosso canal aí. Obrigado, valeu.